Eu vou liberar aqui a Larissa, porque a história dela foi tão legal, gente, tão legal. A Larissa, deixa eu te explicar. Ela é uma aluna da FOB 01, que já tá furando a orelhinha de bebê, e ela teve uma experiência muito legal, que eu sei que ela vai contar aqui para vocês, e essa experiência foi muito de encontro a uma aula que eu dei para elas, e que eu citei essa diferença de um atendimento de uma criança maior, e ela pegou um insight de uma forma assim bem certinha, que eu tenho certeza que pegou lá do ensinamento do método FOB, e que ela vai compartilhar aqui com vocês. Deixa eu liberar aqui, Larissa, para ver se você consegue estar aqui para o pessoal como que isso aconteceu com você. Deixa eu ver se ela consegue entrar para conversar com a gente. E, gente, eu estou tão feliz, tem várias alunas. A Larissa entrou, mas não entrou. Nossa, entrou. Oi. Eu tô aqui, a Larissa entrou, mas não entrou. Ai, Larissa, legal. Tudo bem, que bom que você veio aqui. Eu tava mesmo, desde na mentoria, eu queria que você tivesse entrado para contar o que você me contou ontem, mas aí eu entendi que você estava trabalhando, enfim. Mas que bom que você veio, eu nem esperava que você ia estar aqui hoje. Mas legal, vamos lá, conta aí a sua experiência para ajudar o pessoal. Como eu não consegui participar da mentoria, eu falei, não, vou entrar na live hoje para poder contar. Algo que eu acho muito importante falar de início é que realmente o curso, ele mostra situações em que a gente passa. Então, se eu tivesse aprendido só a técnica de como furar a orelhinha de bebê, talvez eu não saberia lidar com essas situações. Então, é de extrema importância cada aula, cada momento que você ensine, fala que já aconteceu com você, porque a gente sabe passar por essas situações também. Então, começando por um atendimento que eu tive essa semana também, que foi com uma criança de 4 anos, ela chama Elisa, né? Eu até comentei com você. E foi super importante uma aula em que você também falou que você fez um procedimento numa criança também mais velha, porque eu segui as mesmas técnicas que você ensinou e deu super certo. Eu entrei na mente dela, quando eu cheguei, eu conversei com ela. Ela queria furar a orelha, foi ela que pediu para a mãe para furar. Então, realmente é aquilo. Essa idade é onde ela vê as outras crianças e elas querem. A mãe ainda falou para ela, né? Vai ser como uma picada de vacina, vai doer. E aí, ela, mesmo assim, ela queria, e até falei que não iria doer. E fiz toda a técnica que você ensinou. Falei, olha, essa pomadinha é mágica que eu vou passar na sua orelha. E falei que ia colocar um colantinho, na linguagem dela mesmo. Aí coloquei na mãozinha dela. Ela amou. Aí depois ela colocou na minha, teve essa troca. E eu fiquei observando enquanto eu estava preparando o brinco para saber do que ela gostava, do que eu iria usar na hora de furar. E eu vi que ela estava lendo gibi com a mãe dela. E aí eu falei assim, eu vou usar isso na hora de furar. Aí na hora que eu fui furar, até tirei a pomadinha, falei para ela, olha, aconteceu a mágica, vai dar certo. Ela toda feliz. Aí, na hora que eu falei pra ela deitar no sofá, eu vi que ela tinha vários personagens da Turma da Mônica. Ela tava até com um gibi na mão a hora que eu fui furar. E aí eu falei assim pra ela, Elisa, fala o nome dos personagens da Turma da Mônica. Perfeito. Ela começou a falar pra mim, eu furei, ela não percebeu. Depois, na outra orelhinha, eu comentei com ela, o que o Cascão faz? Ela falou, não toma banho. E nisso eu já furei uma outra orelhinha também. Então, assim, foi muito gratificante. É muito gratificante. Mas, assim, cada atendimento é uma situação. Toda vez que eu entro, eu falo isso. Porque acontecem coisas diferentes. Sim. E assim, a gente tem que ser confiante, porque a gente sabe a técnica, sabe como furar. Então tem que mostrar confiança mesmo.
E no atendimento de ontem, aconteceu uma situação também. Os pais, eles eram de Portugal. Sim. Então, a família me contou que não é costume de furar a orelhinha logo quando nasce. Já faz um tempo que eles estão aqui no Brasil e eles escolheram furar com 3 meses a orelhinha da bebê. Mas que não tem costume. Não, se não me engano, eles moraram também na Espanha. E lá, com menos de 9 meses, nem com a autorização dos pais, pode fazer o furo na criança. Dependendo do local, tem isso mesmo. Sim. Então, foi legal porque eu sabia que é uma cultura brasileira furar desde bebê. E como você falou isso nas aulas, já foi uma forma de eu puxar assunto com ela, de conversar, falar que era uma cultura nossa mesmo. E fui furar a orelhinha, a princípio fiz as técnicas que você ensinou. A primeira deu tudo certo e eu fui perceber que a segunda orelhinha era mais gordinha do que a outra. Acontece. Então, e aí ficou apertado porque a haste do brinco não passou totalmente, ficou só a pontinha para o outro lado. E aí logo eu consegui colocar a tarraxa, ficou apertado e eu expliquei para a mãe, para ela providenciar o brinco. Um brinco mais longo, né? Com a haste mais longa, isso. Exatamente, com a haste mais longa. E para não ficar apertado, dei toda a atenção, expliquei que se caso ficasse vermelho, para passar o nebacetinho. É o nebacetinho? Isso, no nebacetinho, enfim. Mas, mesmo que tenha acontecido essa situação, no final das contas ela agradeceu muito, porque ela falou que nenhuma das outras filhas dela teve uma técnica ou um atendimento igual eu tive. Ela falou que não teve pomada anestésica, não teve ninguém medindo com paquímetro, tirando as medidas certas. Então, teve um diferencial. E essa família é de uma classe alta aqui da minha cidade. E aí foi onde eu percebi o quanto a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Porque no início eu fiquei com medo de quanto cobrar. Eu me lembro que você me mandou mensagens, né? Com esse receio. Eu não sabia quanto cobrar. Eu falei, gente, eu vou começar com 150, que você orientou. Mas eu fiquei com medo. Será que alguém vai querer? Será que vão furar? Mas no início é assim mesmo. Vão ter pessoas que vão te valorizar, que vão fazer pelo valor que você cobra. Como vão ter pessoas também que não vão fazer. Mas é aí que você começa a se valorizar, começa a entrar em casas, assim, de classes mais altas, que valorizam o seu trabalho, e você começa ali a montar o seu público mesmo, que você vai começar a atender. E então, acaba assim, que essa família vai te indicar para as outras famílias que são ali do padrão deles. Então, você vai se posicionar, você vai escolher o seu público. Que é uma coisa, se você cobrar, um exemplo, R$50, você vai ter um público de R$50. Se você cobrar 200, você vai ter um público de 200, porque uma pessoa vai passando para outra. Mas é questão de posicionamento mesmo. E às vezes, você cobrando um valor mais barato, essas pessoas não vão fazer por conta disso. Exato. Elas vão falar, não, tá muito barato, não vão valorizar o seu trabalho e não vão fazer. Então, quando você valoriza, você coloca o seu preço, além de pegar famílias de uma classe mais alta, enfim, você vai estar valorizando o seu trabalho e eles também vão estar valorizando. Então, é isso, sabe? Eu percebi que a gente tem que valorizar. E foi muito importante as aulas em que você fala da estrutura de orelha. Então, eu percebi ali que cada aula tem a sua importância. Porque se eu não soubesse disso, eu não ia saber o que fazer. Como eu já falei também, que teve outros atendimentos que aconteceu outras situações. Então, cada atendimento é uma situação diferente. Mas quando você sabe o que você está fazendo,
quando você se impõe na casa da pessoa. Então, assim, é a mesma coisa entre aspas, mas tem as situações ali diferentes. Como aconteceu de eu furar sem energia, como teve essa situação da estrutura da orelha ser diferente, e uma ficar muito apertada e o outro brinco não ficar. Então, assim, eu vi que realmente é importante cada aula. Não é só furar a orelhinha de bebê. É literalmente saber como se posicionar. Os últimos atendimentos eu coloquei jaleco para ver como eu me sentiria. Eu tô botando agora, eu tô me sentindo melhor. Você teve essa sensação? Sim, eu também. Eu tive essa sensação. A gente passa uma imagem melhor, parece. Eu tive essa sensação. E você entra no... Tem uma questão, Larissa, eu não tinha esse hábito, né? Até quando eu falei para vocês que eu já venho furando há muito tempo, então eu não tinha esse hábito, eu comecei a fazer isso agora. E a questão do jaleco, ele te dá um posicionamento de poder até, de autoridade. Eu até citei aqui uma vez numa live que se você entra no... Por exemplo, eu faço coleta de dados do doutorado em outro hospital, que ninguém me conhece. Quando eu entro lá de roupa comum, mesmo com crachá de pesquisadora, me tratam de um jeito. Quando eu entro de jaleco, me tratam de outro. Desde a entrada estão me chamando de doutora, só por causa do jaleco. Entendeu? Então tem um posicionamento diferente. E uma coisa que eu fiz hoje também, Larissa, até nesse atendimento, não sei se você chegou a pegar no início da live, que eu estava contando o que aconteceu, e eu peguei e me forcei pela primeira vez a fazer com luva. Porque o clima já estava muito ruim, estava tudo muito estranho, entendeu? E eu tinha uma luva ali, eu falei assim, bom, hoje eu vou quebrar essa minha, talvez até uma resistência que eu tinha mesmo, né? Essa barreira, né? Eu tinha uma barreira, porque como eu fiz a vida toda sem luva, então eu tinha essa barreira. Eu achava que eu não ia conseguir a mesma destreza. E como o atendimento hoje foi... Já tive uma recepção não tão calorosa, aí eu falei assim, melhor eu usar luva, senão o negócio vai ficar pior para mim aqui. E foi ótimo, sabe que eu me senti melhor? Eu tava com uma luva bem justinha na minha mão e deu para pegar e fazer numa boa. Aí, tipo assim, é uma outra coisa que eu vou mudar. E na vida é isso, Larissa, a gente vai melhorando, vendo o que a gente pode fazer melhor, né, sempre. E... Eu também tenho essa barreira quanto à luva. Eu ainda não furei de luva. Eu acho que é uma barreira mesmo. Eu fico colocando obstáculos. Porque se a luva eu não vou conseguir limpar a mão. Então eu fico colocando barreiras na cabeça e por enquanto ainda não coloquei a luva. Eu só coloquei na hora H mesmo. Antes eu fiz tudo sem luva. O esparadrapo, nada disso eu usei. Eu só na hora H mesmo, que eu fui para pegar o brinco, até limpei sem luva, peguei na caneta sem e tal, tudo normal. E na hora H que eu fui botar o brinco, aí eu botei a luva. Mas foi tranquilo, eu acho não, agora já mudei. Já mudei, vou até levar isso para vocês nas aulas, eu vou fazer algumas aulas extras para vocês, eu vou levar isso porque... E para vocês vai ser até mais fácil, porque vocês estão começando a treinar agora. Então, já aprender com a luva vai ser mais fácil do que para mim, que vim a vida toda fazendo sem. Né? E mostra um diferencial a luva também. Todo um profissionalismo, a luva, o jaleco. Eu já furei sem jaleco, com jaleco. E com jaleco eu percebi que a imagem muda. A forma que a pessoa te recepciona é totalmente diferente. Muda muito mesmo. Eu até, assim, tô usando uma touquinha no pé para entrar na casa da pessoa. Que foi um diferencial que eu fiz na hora de atender. Porque assim, a gente tira o sapato na porta, como você mesmo falou. E para não entrar descalça, eu coloco essa meinha, essa... Pro pé, né? Sim, legal. Pra não ter que, assim, também, tanto para mim não ter que pisar ali na casa de uma pessoa que talvez eu não conheça. Sim, claro. E para mostrar também esse profissionalismo, de estar tomando todo esse cuidado. Porque tanto na luva quanto no jaleco, desde o momento em que a gente chega, lava a mão, mostra um profissionalismo diferente. É totalmente diferente. E a família vê isso. E você vai observar um detalhe também, que por muitas vezes aconteceu comigo,
de só o fato de eu ficar depois ali sentada, organizando o material, limpando o brinco, fazendo tudo isso, volta e meia eu escuto alguém comentar, caramba, ela separa tudo, é diferente, enfim. Porque eles Acontece. observam tudo, não adianta. Ontem mesmo eu entrei, me posicionei, sentei com todo o material ali para Aham. preparar o brinco. E aí o pai lá da sala falou assim: já furou? Aí a mãe virou e falou: não, ela tem toda uma preparação. Olha, Então eles percebem, não aham. tem jeito, É, percebe. É um diferencial, não tem como. não, com certeza. E, e é muito o que você falou aí, Larissa. Cada casa vai ser uma experiência diferente. Você ainda vai ter muita Não, mas história para contar, entende? E com certeza, eu imagino. Porque só desses primeiros atendimentos que eu comecei, eu já percebi que cada um cada casa é uma é casa. diferente, não tem É. jeito. É uma criança diferente, é uma família diferente, Uhum. um ambiente, uma energia Energia diferente. diferente também. Então, assim, tudo muda. É. Por mais que você saiba a técnica, que você saiba se impor na hora que você entra ali na casa, Uhum. alguma coisa ali você vai ter que saber lidar, porque não vai ser a Sim. mesma coisa. Não vai ser. Não, não dá para engessar e falar vai ser sempre assim. Não dá. E Com a medida, com a uhum. medida também, que ali a gente coloca no paquímetro, não dá para engessar, Não dá para que engessar. nem a estrutura da orelha é Uhum. diferente. Então nunca vai ser assim a mesma coisa. Exato. E agora você falou essa questão da energia, até por isso que eu trago muito isso para vocês, desse tripé do método FOB. Que se você aprende a trabalhar essas três coisas, você tem que saber a técnica do brinco, você tem que saber o empreendedorismo para poder desenvolver o seu negócio, e você tem que ter essa noção de prosperidade e de energia, que nas aulas você deve ter lembrado, né? Que eu ensino Lembro. vocês como trabalhar a energia para não deixar a energia externa das outras pessoas comprometer o seu atendimento com a criança. Você deve estar lembrando desses detalhes, né? Interferir, exatamente, lembro. Você está conseguindo fazer o chiado para entrar na sintonia com a criança? Faço Legal. chiado e ajuda muito, tanto a acalmar a criança quanto me acalmar. Porque às vezes Perfeito. a gente de repente treme, É, mas quando faz um chiado, a gente presta atenção no chiado exato. e você mesmo se acalma. Uhum. Então, assim, é muito, muito bacana. Eu passei por muito tempo, eu não tinha esse conhecimento, né, de como, dessa questão de energia, do chiado, disso tudo. Por muito tempo, por muitos anos, eu furei e tinha momentos que eu tremia. Principalmente quando tinha uma autoridade perto de mim. O que seria isso? Eu já furei a orelha de filhos de muitos médicos, ou pessoas, juiz, enfim. Então, e às vezes a própria pessoa, quando eu não tinha esse empoderamento, essa coisa de trabalhar minha autoestima, tudo, o fato de eles ficarem em cima, às vezes muita gente em cima, câmera, tudo, tinha momentos que eu tremia e eu não sabia como controlar isso. Por mais que eu fizesse certo, por mais que eu soubesse como eu deveria fazer, como eu não tinha esse conhecimento, eu tremia. Aí quando eu percebi que com o chiado eu não tremia, me controlava e ainda controlava a criança. Eu conseguia manter ali um padrão energético entre eu e a criança e isolar todo o resto que estava acontecendo. Faz total diferença O lembrar desses chiado faz detalhes. total Faz diferença muito. mesmo. Faz muita diferença. Te acalma, acalma a criança. Exato. A questão também de distrair a família que está por perto, Sim. porque sempre vai ter alguém ali com a mãe, ou é pai, ou é vó. Tem casas que eu entro que tem a tia, a avó, o Isso. pai, tá todo mundo ali. E eu já peguei essa ideia de ou a avó pegar um brinquedo, ou Isso. filmar quando a criança ainda não brinca. Uhum. Sempre também, tanto para mim depois ter um registro, para mim Claro. divulgar o Uhum. trabalho, Isso. como também para a família não ficar ali em cima e acabar atrapalhando. É fundamental. Hoje você falou até essa questão aí de divulgar o seu trabalho. Hoje foi interessante. A gente estava lá na mentoria e eu até liberei uma chave para uma aluna lá. Vou até liberar aqui para vocês, porque ela comentou que ainda estava com receio de começar. Aí eu perguntei a ela: você já começou a divulgar o seu trabalho no Instagram? Ela não, ainda não. Aí qual é a chave que eu liberei? Falei assim, olha, no empreendedorismo não existe
o agente 007. Ou seja, não adianta você querer construir o seu negócio sem as pessoas saberem quem é você, o que você faz, entendeu? Não dá para ser 007 no empreendedorismo. Você tem que botar a cara mesmo, tem que divulgar o seu trabalho, tem que aparecer. Aí foi legal que ela até gostou. Ela, nossa, adorei essa chave. E assim... Tem que ir com medo mesmo, Tem que não ir com tem medo jeito. mesmo. Pô, cara, na primeira vez eu até falo, eu fiquei muito nervosa e é normal. Sim, é E normal. assim, a minha cabeça falava, não vai, você tá saindo da zona de conforto e a Aham. sua mente trava. A nossa E mente é... aí eu falei, Aham. não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que pôr a cara pra bater. Porque a Aham. mente trava na hora, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Aham. É bem Exato. assim, por que que eu tô saindo da zona de conforto? Aham. Mas a gente não pode ficar travado, tem que pôr a cara pra bater mesmo. Isso. Divulgar, fazer o procedimento, porque se você sabe a técnica, Uhum. se você sabe passar por várias situações, você consegue. Com certeza. E depois você vai ver que, por exemplo, esse nervosismo que no início é normal, daqui a pouco você vai Tá? fazer com muita facilidade, entendeu? É fácil. Eu, Eu ainda assim, fico um pouco nervosa. sim, é Talvez normal. não nervosa, ansiosa, é normal. Você vai Aham. entrar numa casa que Sim, você você nunca nunca sabe o que entrou, que você vai lidar com, receber, como você vai ser exatamente, recebida do lidar outro com uma lado, família né? diferente. Aham. Mas eu sinto que depois que eu tô ali preparando o brinco, eu já relaxo mais. Sim, é. E uma coisa que eu percebi isso é respiração. Aham. A respiração também é muito O importante. boot? O Ah, boot é legal. muito O boot é importante, muito importante. Por isso que tem uma aula que é só sobre o boot. porque quando você tá nervoso, você pode reparar que você não respira Sim, direito. exato. Aham. Você não respira. Então, respirar Uhum. 5 vezes, respirar, contar 5 vezes, soltar, porque Isso, ajuda muito. Eu muito. faço isso quando eu tô entrando na casa, Isso. quando eu tô ali preparando o brinco, É, eu você tô tá de respirando máscara, as antes pessoas pra não vão me nem perceber que você tá acalmar. fazendo boot ali. Não vai. Então, ajuda muito. Sim. Ajuda muito a acalmar. Ah, legal. E sabe, engraçado que a gente está conversando aqui agora, eu estou lembrando de alguns detalhes. Por exemplo, por exemplo, no início da live, eu falei para vocês, né, do que aconteceu hoje, que foi, enfim, normal. E engraçado que na mesma semana, essa semana, acho que foi terça-feira, eu fui atender uma outra criança, que aí o tratamento foi tão diferente, e que no final, olha o que aconteceu. Eu cheguei, era uma família que tinha um poder aquisitivo muito alto, mas muito alto mesmo, uma casa que parecia de cinema, e assim, eu tinha sido super bem indicada pelo pediatra, o mesmo pediatra da criança de hoje, tá? E era Uhum. uma casa de cinema, coisa assim, de tipo assim, poxa, a casa de jogador de futebol, desse nível. Uhum. Eu, eu cheguei, eu fui super bem tratada, me serviram um café. Perguntaram se eu queria um cafezinho, mandou a empregada fazer café na hora pra mim e tal, e não sei o quê. E a mãe sentou do meu lado, ficou conversando o tempo todo comigo. O pai estava bem nervoso, bem ansioso, então ele ficou um pouco distante. Ele falou comigo, mas ficou distante porque ele estava com medo da criança sofrer e chorar. Aí eu sei que, enfim, na hora que eu botei, ele não se aproximou. Quando eu botei que a criança não chorou, ela estava dormindo no colo da mãe, dormindo, ela continuou. E quando ela foi e falou para ele, amor, ela já botou. Ele, não acredito. Aí ele veio. E foi engraçado que ele veio, pegou, começou a filmar, tirou uma foto, aí abriu a foto e falou assim: como é que você conseguiu botar tão pequeno e botar tão certinho? Porque eu sou extremamente detalhista e se tivesse 1 milímetro errado eu ia perceber. Aí ele, não, Uhum. espera aí, você é maravilhosa, puxou o telefone, você vai agora furar da minha neta. Ele já tem neta, e eu falei assim, não, aí a esposa dele, mas amor, calma, você nem sabe se ela tem horário. Aí eu falei assim, eu tinha que pegar meu filho na escola ainda, né? Falei assim, eu tenho que buscar meu filho na escola, a gente pode marcar um outro dia para eu furar da sua neta. Não, não, vai ser agora mesmo, eles moram no mesmo bairro, já vou mandar o motorista te levar lá, assim, nesse nível. É. Nossa, Aí eu fui falei assim. E aí ele ligou para a nora dele e foi, não, ela tá indo aí agora. E a nora dele, as bebês tinham a mesma idade, um mês, e ela tinha decidido só fazer o furo dessa bebê com 3 meses, porque a primeira tinha chorado muito.
então ela estava com medo. Ah, E tá. ele no telefone, ele não esperava nem eu falar que eu não podia, realmente, eu estava com o horário apertado. E ele, não, ela tá indo aí agora, eu já tô mandando o motorista levar ela, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, mas eu tô de carro. Aí ele, mas mesmo assim o motorista vai com você, você vai seguindo ele para ele driblar os seguranças e você entrar direto e não perder tempo lá para não atrasar para pegar seu filho no colégio. Olha a Nossa, diferença. Então, quando a gente isso é compara, o assim, máximo. entender, são pessoas diferentes. E de fato, aí Exatamente. nisso mandou a empregada já trazer o meu sapato que tinha ficado lá fora e já me preparou para eu sair pela porta da frente. O segurança já estava esperando, o motorista, aí ele falou, você vai me seguir? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, ó, eu vou entrar na portaria, já vou avisar que para liberar o seu carro, você entra direto, sobe. Aí eu, beleza. Aí quando chegou na portaria, ele falou com o segurança e o outro segurança tentou me barrar. Aí eu falei assim, não, eu tô com aquele carro ali. Aí, aí ele, mas qual o nome do apartamento que você vai? Eu falei, olha, sinceramente eu não sei nem o nome, eu sei que eu tô com ele. Aí eu sei, enfim. Aí ele veio, não, libera ela e subi. Aí eu lembro que eu falei assim pro segurança, mas qual o número do apartamento? Eu não sei nada. Aí ele, não, é o 7º andar, é um por andar. Assim mesmo, gente. Nesse nível, era Ah, assim, de frente pra praia, um por andar, era coisa isso. de louco. A outra casa já era coisa Isso. de louco, essa mais ainda. Aí, enfim, Desculpa te interromper rapidinho, mas olha a coincidência. Ontem foi exatamente assim. Apartamento um andar por apartamento sim. e era no 7º andar. Gente, Só para comentar que que coincidência, coincidência. era no 7º. Coincidência mesmo, olha só. É. Aí, enfim, olha o que foi legal. Aí no final furei, foi tudo maravilhoso, deu tempo de eu chegar para pegar meu filho. E o que é legal? Em questão de pouco tempo de diferença, eu atendi 2 crianças e detalhe, ele já me pagou, não pediu desconto, na mesma hora ele me pagou, falou assim, puxou em dinheiro e falou, já vou pagar das 2 crianças para você, da filha e da neta. Aí depois que eu furei da neta, eu falei para nora dele, falei assim, olha, o avô já deixou pago. Ela, sério? Eu falei assim, sério, já tá pago. E assim, A família se surpreende quando não surpreende. chora, quando Exato. não sente, porque tá É sempre isso. acostumado com a técnica antiga de chorar, Aham. de ser aquela coisa ruim. E É, não, a nossa técnica não é ruim, não chora, não não sente chora. dor. Então isso é importante. E a experiência que eu tive ontem foi a mesma, Uhum. porque eu achei que eu não saberia como eu ia ser tratada. Sim. Era a segunda vez que eu estava assim numa família de alta Sim, sociedade. aham. Até já atendi filha de político aqui na minha cidade Que legal, também, legal. mas eu não sabia Você vai como começar a eu pegar iria esse ser público agora. recebida. É esse público que você vai pegar. Exatamente. Eu não saberia como eu ia ser recebida e Aham, fui recebida super bem. A aham, mãe ficou o tempo todo ali do lado conversando. As aham. 2 filhas dela, maior também, ficou falando que se eu furava também a delas, que Ai, que depois legal. elas iam querer. Então, Aham. assim, é o máximo. Não tem diferença, Não tem. sabe? A gente tem que parar com essa história de que é É todos iguais. pensar que Nós são somos seres todos humanos, iguais. né? A gente tem. Todo mundo é igual, gente. Todo mundo se alimenta, dorme, vai Sim, ao banheiro, enfim. Por que tem diferença? Tem que se exatamente. posicionar, né? E eu fiquei super tranquila da forma que eles me Aham. receberam, me trataram, então foi tranquilo. Aham. Ai, legal, Larissa. Olha, adorei te receber aqui mais uma vez. Eu quero receber você mais vezes, porque Com eu sei que certeza. você está fazendo um trabalho muito legal. Eu fico super orgulhosa de ver ó, como que você está se desenvolvendo. E é legal também essa sua coisa de trazer isso para as outras alunas, porque ajuda muito. Até para Sim. poder. A sua experiência ajuda elas, até para poder dar essa força, essa base. Tá bom? Fiquei E super. Aham. até se elas passarem pelo mesmo, né, elas já têm Exato, uma. exato. São experiências que até que só soma. Tá bom? É Super obrigada. verdade. Vamos fazer a nossa fotinha para a gente Vamos. registrar mais um encontro? Pronto, com certeza alguém já fotografou, vai mandar pra gente. Eu te marco lá nos stories, tá bom, Larissa? Pode deixar. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, gratidão. Beijo. Beijão, Tchau. tchau. Viu, gente? Que legal. Eu fico super feliz de ver esses resultados. Isso é tudo para vocês perceberem que vocês também podem, que isso não é
Tipo assim, a Larissa não tem nada diferente de vocês, nem eu tenho nada diferente. É questão de posicionamento mesmo, de acreditar, de aumentar a sua autoestima, de começar a entender o quanto vocês podem ter esse atendimento diferenciado e pode começar a construir o negócio de vocês, né?